Você já ouviu falar na parábola da figueira e o significado de "não passará esta geração", que desafia o tempo e ecoa por gerações? Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé, o lugar onde desvendamos as profundezas da Palavra de Deus. Hoje vamos explorar uma das passagens mais intrigantes do Novo Testamento, a parábola da figueira e o enigmático significado de "não passará esta geração". Você sabia que essas palavras de Jesus carregam um alerta, uma promessa e um convite para todos nós? Então, prepare-se para mergulhar profundamente nessa história, entendendo cada detalhe e aplicando-o à sua vida. Pegue sua Bíblia e venha comigo. A parábola da figueira é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 35. Jesus diz: "Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." Essas palavras são muito mais do que uma simples analogia. Elas estão repletas de significado profético, trazendo consigo um chamado à vigilância espiritual e à esperança na promessa divina. Para entender essa parábola, precisamos olhar para o contexto em que Jesus a proferiu. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala aos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos. Ele descreve guerras, fome, terremotos e perseguições como o início das dores. A figueira, nessa parábola, funciona como uma metáfora para os sinais visíveis que antecederão sua volta. Pergunte-se: você está atento aos sinais que se cumprem em nossos dias? Os ramos estão brotando, as folhas estão surgindo, mas será que reconhecemos a proximidade do verão espiritual? A figueira tem um significado especial nas Escrituras. No Antigo Testamento, ela é frequentemente usada como símbolo de Israel. Em Jeremias, capítulo 24, Deus compara o povo de Israel a figos bons e maus. No livro de Oséias, Deus lamenta a apostasia de Israel, referindo-se à nação como um cacho de figos no início da estação. Assim, quando Jesus usa a figueira como metáfora, ele está ligando sua mensagem ao destino de Israel e ao plano de redenção de Deus. Você já se perguntou como os acontecimentos em Israel hoje refletem essa parábola? Um dos aspectos mais debatidos dessa parábola é o significado da frase "esta geração". Quem é essa geração? Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava se referindo à geração que vivia na época, enquanto outros interpretam que se trata da geração que testemunharia os sinais do fim dos tempos. Essa questão levanta um ponto crucial. Será que estamos atentos às profecias que estão se cumprindo ao nosso redor? Será que fazemos parte dessa geração mencionada por Jesus? Outro elemento poderoso nessa passagem é a afirmação de que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa declaração reforça a autoridade eterna de Jesus e de sua palavra. No meio de um mundo em constante mudança, a palavra de Deus permanece firme e imutável. Como você tem se firmado nessa promessa? Em tempos de incerteza, temos a segurança de que as promessas de Deus nunca falharão. Quando Jesus fala sobre o verão, ele aponta para a estação de plenitude e colheita. A analogia sugere que, assim como o verão traz consigo a concretização do ciclo de vida da figueira, os sinais que Jesus mencionou precedem a consumação do plano de Deus. Essa é uma mensagem de esperança para aqueles que aguardam o cumprimento das promessas divinas. Será que estamos prontos para o verão espiritual que está por vir? A parábola da figueira não é apenas uma mensagem de esperança, mas também um alerta. Jesus convida seus seguidores a estarem atentos e preparados para os eventos futuros. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24:42. Essa vigilância não é apenas física, mas espiritual. Você está espiritualmente desperto ou distraído pelas preocupações deste mundo? Mesmo após 2000 anos, as palavras de Jesus continuam ressoando com relevância. Vivemos em um mundo cheio de desafios e incertezas, mas também repleto de sinais que apontam para o cumprimento das profecias bíblicas. Como essa parábola se aplica à sua vida hoje? Será que estamos reconhecendo os sinais ou estamos negligenciando nosso chamado espiritual? A promessa de Jesus, a promessa de que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, é tanto um aviso quanto uma garantia. Ela nos lembra que Deus é fiel às suas palavras e que seu plano se cumprirá no tempo certo. Isso nos desafia a viver com propósito e esperança, sabendo que nossa fé não é em vão. Para compreender plenamente a parábola da figueira e a
frase "não passará esta geração", precisamos considerar as interpretações disponíveis. Alguns estudiosos veem esta geração como a de Israel, aludindo ao retorno da nação em 1948 como cumprimento profético. Outros acreditam que a expressão se refere à geração que vivenciará os sinais descritos em Mateus 24. Independentemente da visão adotada, o mais importante é perceber que Jesus está nos chamando a atenção para a certeza dos eventos futuros e para a urgência de viver em obediência a Deus. Qual é a sua interpretação dessa passagem? Compartilhe sua visão nos comentários. Israel desempenha um papel central na compreensão dessa parábola. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus usa a nação de Israel como sinal para o mundo. A restauração de Israel como Estado em tempos modernos é vista por muitos como um cumprimento direto das profecias bíblicas. Quando Jesus mencionou a figueira, ele não estava apenas apontando para um evento natural, mas para algo que ressoaria através dos séculos, culminando em nossa geração. Será que estamos atentos ao que está acontecendo em Israel hoje e como isso se conecta às profecias? A parábola da figueira também é um apelo ao arrependimento. Jesus frequentemente usava parábolas para chamar seu povo a se voltar para Deus antes que fosse tarde. Assim como a figueira brota na estação certa, nós também devemos estar prontos para responder ao chamado divino. Será que estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus ou nos deixamos levar pelas distrações deste mundo? Agora é o momento de refletir e realinhar nossa vida com os propósitos do Senhor. Uma das lições mais profundas dessa parábola é que tudo acontece no tempo perfeito de Deus. Os sinais descritos por Jesus não são aleatórios, mas seguem um plano divino meticuloso. Assim como a figueira floresce no momento certo, os eventos profetizados se cumprirão na hora determinada por Deus. Em um mundo tão impaciente e ansioso, somos chamados a confiar que o Senhor está no controle absoluto da história. Você tem confiado no tempo de Deus ou tem lutado para impor o seu próprio? Outra lição essencial da parábola é a necessidade de perseverança. Jesus alertou seus discípulos que haveriam tempos difíceis antes de sua volta. Ele falou de perseguições, tribulações e desafios que testariam a fé dos seguidores de Deus. Hoje, enfrentamos um mundo cada vez mais distante dos valores bíblicos. Como você tem perseverado em sua caminhada com Cristo? A promessa de Jesus de que suas palavras jamais passarão deve nos encorajar a continuar firmes, independentemente das circunstâncias. A parábola da figueira também aponta para o dia do julgamento, quando todos serão chamados a prestar contas de suas vidas. Jesus nos lembra que, assim como o verão é inevitável, após os brotos da figueira, o julgamento de Deus também é certo. Mas essa mensagem não é de medo, e sim de preparação. Jesus nos oferece a oportunidade de estar entre os escolhidos, vivendo uma vida que glorifique a Deus. Você está preparado para o dia em que estará diante do Senhor? Uma das maiores garantias que encontramos nessa passagem é a fidelidade de Deus. Quando Jesus diz que suas palavras jamais passarão, ele reafirma que tudo o que Deus prometeu se cumprirá. Mesmo quando enfrentamos dúvidas ou tempos difíceis, podemos descansar na certeza de que Deus nunca falha. Essa promessa deve nos fortalecer e nos dar coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Como você tem experimentado a fidelidade de Deus em sua vida? Jesus nos instruiu a observar os sinais dos tempos, assim como se observa os brotos da figueira. Hoje, muitos eventos globais parecem se alinhar com as profecias bíblicas. Guerras, crises econômicas, mudanças climáticas e a decadência moral são sinais de que algo maior está por vir. Mas será que estamos atentos ou simplesmente ignorando? Essa parábola é um convite para abrir os olhos espirituais e discernir o que Deus está dizendo através dos acontecimentos ao nosso redor. Apesar das advertências sombrias, a parábola da figueira é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que o retorno de Jesus não é motivo de pavor, mas de alegria para aqueles que confiam em Deus. O verão espiritual está próximo e, com ele, a realização plena do plano de redenção. Como podemos viver hoje de forma a refletir essa esperança para o mundo? Que nossa vida seja um testemunho vivo da graça e do amor de Deus. Então, o que você faria sabendo que estamos vivendo nos últimos dias? A parábola da figueira nos desafia a estar
prontos, vigilantes e cheios de esperança. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que as palavras de Jesus são verdadeiras e eternas. Que tal aproveitar este momento para refletir sobre sua vida e sua relação com Deus? Deixe nos comentários sua opinião sobre essa parábola e como ela impacta sua caminhada. Se este vídeo abençoou sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Bíblia pela Fé para continuar mergulhando nas maravilhas da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.